E aí, pessoal, estamos aqui novamente em nosso podcast CastelliCast, na nossa Rádio Cidade Sorocaba, e hoje nós estamos com um convidado bem bacana aqui, um médico, cara, que vai falar situações, assim, importantes para que todos nós que estamos aqui e quem está assistindo a gente, fique atento, viu? Coisas interessantes aí para nossa saúde. Estamos aqui hoje com o Dr. Guaraci, tudo bem, doutor? Tudo bem. Que bom. Doutor, para começarmos, a turma quer saber quem é o Dr. Guaraci. Me perguntam muito isso. Legal. As pessoas acham que, assim, pelo fato de eu ser médico geriatra, o geriatra tem que ser um velhinho. Ah, ó, tá vendo? Aí? Muita gente me pergunta isso. Então, assim, eu tenho 59 anos de idade, casado, 2 filhas já moças, mulheres já. 37 anos de formato, como eu falei. Trabalho como geriatra já há cerca de 35 anos. Caramba. E a partir de agora, a gente tem desenvolvido também um trabalho relacionado à prevenção de envelhecimento. Legal. Então, eu atendo os idosos e atendo também público mais jovem, entendeu? Está interessado nessa área. Legal. Moro em Sorocaba há 15 anos, sou do estado do Rio de Janeiro, sou de Volta Redonda, e mudei para Sorocaba há cerca de 15 anos. E aí, o que você está achando da nossa cidade? Me adaptei maravilhosamente a Sorocaba, eu defendo mais Sorocaba do que muito sorocabano. Aí, ó, tá vendo? É o Sorocabano de coração, né? Exatamente. Que legal. Adotado. E a sua família toda aqui de Sorocaba? Toda aqui. Você fez Minha aqui. Minha filha já casou aqui em Sorocaba. Ai, que maravilha. Entendeu? Tá vendo? Já tem netos ou não? Ainda não. Mas vai ter estamos netos, na expectativa. Netos sorocabanos. Exatamente. Ai, que maravilha. E me fale mais, assim, doutor, a medicina, ela entrou na sua vida desde que você era jovem, você queria fazer? Desde Como criança. Que é? Desde criança. A gente brinca e fala uma coisa que é verdade. Aquele que quer fazer medicina, o que se interessa por uma área da saúde, ele brinca com aquilo enquanto criança. É lúdico. Então você brinca que você está atendendo, você brinca que você está examinando, aquelas brincadeiras de médico que o pessoal fala de gozação. Mas é verdade. Então, eu nunca tive dúvida que eu seria médico, sempre falei isso. Minha mãe já sabia, respeitava, nunca questionou a minha decisão. E quando eu cheguei na adolescência, o vestibular, primeira vez já passei, eu já sabia que eu ia seguir aquela carreira que me encanta hoje. E mesmo na questão da política, a gente permanecendo na política, eu nunca vou deixar de atender como médico. Legal. Isso é uma coisa, porque assim, antes de tudo, sou médico. E aí depois você faz algumas outras ações. Você pode usar a sua estrutura, seu conhecimento para beneficiar o público como um todo, o próximo. Mas eu não deixaria de exercer a medicina, entendeu? Eu acho que isso é uma coisa importante na minha vida. Bacana. Né? Doutor, e aí você já falou também, e agora eu quero entrar nesse aspecto. E como que a política entrou na sua vida? A política entrou através de um convite de um amigo, entendeu? Alguns meses atrás, e me pegou de surpresa. Inicialmente eu não estava pensando nisso, e aí eu pedi uns dias para pensar, falei assim, eu vou pensar um pouco nisso, eu te retorno um pouquinho mais para frente, e aí eu fiquei pensando, e aí me ocorreu uma coisa, você atende em consultório, e eu trabalho também em serviço público, eu atendo na Policlínica Sorocaba, eu sou médico da prefeitura também. E a gente vê uma diferença na abordagem de tratamento, óbvio, entre aquilo que você faz no seu consultório particular e aquilo que você consegue desenvolver na rede pública. Entendi. E uma questão bateu forte em mim. Por que tem essa diferença? Por que a gente não pode tentar igualar isso aí? Basicamente, o que falta é informação. Então, assim, você tem mais tempo no seu consultório de passar uma informação para o seu cliente que talvez no serviço público você não tenha. Mais corrido, né? Mais corrido. Tá. E as pessoas já estão muito judiadas, com muitas dificuldades. Então, às vezes, você quer implementar alguma coisa relacionada à prevenção e você tem que ficar primeiro apagando incêndio. A pessoa quer que resolva o problema dela, né, doutor? A pessoa tem a doença instalada. É. Então, é uma dificuldade a gente lidar com isso. E aí o que me ocorreu foi o seguinte, que eu poderia usar esse conhecimento passando para as pessoas, para a população em geral, tanto no serviço público como atividade política,
passando a informação que as pessoas podem fazer para prevenirem essas doenças Legal. incapacitantes da idade. E isso, em termos de saúde pública, isso faz diferença. Entendeu? E é em função disso que eu pensei, falei, esse projeto dá certo. Tá. Entendeu? Aí você falou, vou ter que encabeçar, vou ter que ir pra frente, Isso cara. aí. E eu botei isso pra frente. E não E é aí, uma coisa tão simples quando você decide sair, né? No caso do doutor, o senhor é pré-candidato, né? sim, É difícil, é difícil. Sim. É assim, envolve tudo, né, doutor? Envolve a família, você tem que eu conversar, tive que fazer isso. porque é difícil. Você Sim. fala, meu, vai mudar um pouco a situação. Sim. Então, E assim, você coloca a cara a tapa. é... Entendeu? Então, assim, você é alvo de crítica, você é alvo de, sei lá, tem umas dificuldades que a gente sabe que são inerentes à atividade Com política. certeza. E a gente está preparado para isso. Mas o que a gente não pode é perder o objetivo. Sim. O objetivo é implantar em Sorocaba alguma coisa muito interessante relacionada à questão de alimentação, de atividade física e de prevenção das doenças da terceira idade. Entrando nisso, que eu queria. queria perguntar pro senhor qual que é a sua bandeira, aquilo que você defende, o que que você quer? Assim, se chegar lá, se Deus quiser, é tudo certo, você chega, o que que você vai fazer? Qual que é a sua bandeira lá para defender pro público, pro povo, no caso? Basicamente é aquilo que eu já trabalho, que é o que a gente chama de medicina funcional. Tá. O que é medicina funcional? É um ramo da ciência, um ramo da medicina, que estuda a função do corpo que está alterada, gerando uma outra doença. Tá. Exemplo, o sujeito tem hipertensão arterial, então ele vai ao cardiologista, o cardiologista faz aqueles exames e determina que ele tem que tomar um remédio para pressão. Ele começa a tomar o remédio para pressão e vai tomando aquele remédio para pressão a vida toda. Sim. E vai controlando os níveis. Sim. Ponto. Essa é a medicina tradicional. O que a medicina funcional trabalha? Por que você desenvolveu hipertensão? Será que a questão alimentar impactou nisso? Será que a sua falta de atividade física impactou nisso? A história familiar, genética também impactou nisso? O que você pode modificar com isso? Quais os alimentos que você está comendo que podem estar gerando inflamação no seu corpo e essa inflamação interferindo no aparecimento da hipertensão arterial? Tá. Então, quando você começa a arrumar essas situações, você começa a observar que a pressão arterial do sujeito começa a baixar e, eventualmente, quando você consegue mudar todos os fatores de risco, lá na frente você consegue até tirar o medicamento. Caramba. Entendeu? Então, é um tipo de medicina que é mais barata em termos de prevenção de doença, de controle de doença. Com certeza. Senão você está condenado a tomar um remédio a vida inteira. E é mais barato o poder público, né? Essa é a grande Uma diferença. economia gigantesca. Gigantesca. Se eu falo para você, por exemplo, na medicina funcional na doença de Alzheimer, eu trabalho com isso na Policlínica, né? Trabalho com isso no meu consultório. Sim. Os pacientes com Alzheimer são pacientes caros. As famílias sabem disso. Você gasta dinheiro com remédios, os remédios são caros, os tratamentos paliativos que você tem que usar são caros, entendeu? Você tem que usar fralda, você tem que comprar isso, você tem que fazer higiene, você tem que ter um cuidador. Se você não tiver um cuidador, você vai parar a sua atividade Pra poder cuidar da pessoa. para poder cuidar do seu ente Não tem o querido. que fazer. Então, assim, é caro esse negócio, além da questão do sofrimento, óbvio, Sim. entendeu? Então, o que é o ideal? Se você passa para a população em termos de informação, para que ela possa prevenir esse desenrolar dos acontecimentos lá na frente. Então, assim, você tem hoje 40, 50 anos, você é a próxima geração de idoso. Por que você tem que demenciar? Onde está escrito que você tem que demenciar? Ah, mas meu pai teve, meu avô teve, eu tenho um risco. Isso tudo é mensurável hoje em dia. A gente consegue saber se a pessoa tem risco para doença de Alzheimer ou não, por exemplo. Que é a doença mais impactante. E você consegue, anos antes, começar a mudar alguns fatores ambientais. E se você modifica aqueles fatores ambientais, de alimentação, de atividade física, você muda o desfecho. Isso, para o poder público, isso barateia. Muito. Não há país no mundo. Os Estados Unidos estão numa dificuldade danada para financiar lá o SUS deles, né, que é o sistema de saúde deles. Não há dinheiro que dê conta de uma população que está envelhecendo em função de maus hábitos. Caramba, não quero. E é isso que a gente quer fazer em Sorocaba, passar para pessoas essas informações para que elas precocemente consigam mudar o desfecho da sua vida. Eu sei muito bem que isso passa dos 4 anos de um mandato de vereador. Mas eu passo essa informação, vou Mas passar tem que se jogar uma sementinha, né, doutor? Exatamente, porque assim, Sorocaba pode ser conhecida no futuro como a cidade que tem a menor taxa de doença neurodegenerativa no Brasil,
ou das doenças que vêm junto, como o diabetes mellitus, Sim. como a hipertensão arterial, os infartos, Sim. essas coisas todas. Que tudo é gasto. Tudo Nossa. isso está relacionado à questão alimentar, você pode ter certeza. É maus hábitos. Isso é uma coisa interessante. Por exemplo, o que o senhor está falando, a longevidade hoje, ela é maior. Hoje nós Certeza. vivemos mais. Sim. E olha como que é a coisa. O senhor está falando, né? E eu acredito, é médico e estuda isso. Eu não sou nada nesse sentido. O nosso hábito alimentar, nosso hábito social é o que pode trazer a consequência de um problema degenerativo mental. Perfeito. E se a gente está vivendo mais tempo, ou seja, é mais gastos ainda no futuro, ou estou errado, você me corrige, para o poder público, porque se a gente vive, antigamente a gente tinha uma expectativa de vida, sei lá, 65, 70 anos. Hoje a expectativa de vida está nos 80, 85. Bom, então quer dizer que a gente aumentou o tempo e aumentou o problema, porque o poder público vai ter mais tempo para estar cuidando do problema. Se a gente fizer isso que o doutor está falando, a gente vai diminuir muito o custo aí. É mais ou menos isso? É isso aí, é perfeito, seu raciocínio está correto. É isso que a gente chama de longevidade ativa. A proposta nossa é essa. A medicina funcional, aplicada mesmo para a população, ela gera uma coisa chamada longevidade ativa. E é aí que o nosso custo cai. Sim. Porque a proposta hoje em dia não é só você viver muito, é você viver bem. Então, qual que é o objetivo da medicina funcional? Empurrar a sua doença para o final da sua vida. Atualmente, o que está acontecendo? Você passa a vida num padrão de atividade de trabalho, de alimentação totalmente errado, né? Deixando de fazer a sua atividade física, esses fatores ambientais que a gente chama. E os últimos 20% da sua vida, você vai administrar incêndio. Então, se você tem 60 anos hoje, você vai morrer com 76 anos, vamos supor. Esses últimos 20% da sua vida, você vai passar tomando remédio e tratando das suas sequelas. Essa é a atividade do mundo ocidental no momento. Que situação. Entendeu? Então, a medicina funcional, ela quer modificar esse desfecho. Ela quer empurrar esses últimos 20%, encurtando ele o máximo possível. E eu brinco, assim, nós vamos morrer um dia? Vamos, mas a gente deve morrer com saúde. Sim, mas tá certo. Morre bem, né? Sim, você tá dormindo, não acordou. Você já tá lá velhinho, dormindo, não acordou, a morte tranquila, foi passear. Minha família, meu avô faleceu em 2022, 23. Certo. 22. Foi depois que acabou a pandemia, 22 já tinha acabado. Já estava final. Ele faleceu com 99 anos. Faltavam apenas 5 meses para os 100 anos, ele estava contando os dias para fazer os 100 anos e fazer o aniversário. Cabeça boa, bem, saudável. É isso aí. A única coisa que deu uma sequelinha, isso que é osso, né, cara? A pandemia, na época da pandemia ele não pegou Covid. E tomou vacina, tudo, tal. Só que pós-pandemia, que já tinha tomado a vacina e tal, coisa maluca, cara. Ele teve um probleminha no intestino, e aí teve que ir pro hospital fazer a lavagem lá, sei lá, como que faz lá. E pegou Covid, cara, no hospital. Depois de acabar, e tinha as vacinas. Só que o médico explicou pra minha família, falou, a vacina, ela ajuda, tudo bem, mas a Covid, ela é uma gripe. Ela vive uma gripe no corpo da pessoa, e ele tinha 99 anos, né? Sim. Então, mas ele, por que eu tô falando isso? Porque ele viveu, digamos que muito bem, doutor, muito bem, até os seus 98 anos, digamos assim, nossa, lúcido, andando no sítio, andando a cavalo, com 96 anos ele tava andando a cavalo, bicho. É isso aí, esse é o objetivo. É isso, entendeu? Que eu acho que é legal. Conseguir levar o sujeito vivendo muito e vivendo bem. Sim. É isso que a gente quer. É o que aconteceu com ele. Sim. É que a Covid, ela tem uma explosão de proteínas inflamatórias. E isso, quando você pega um corpinho já bem idoso, isso tem o seu preço. Por mais que você tenha vacina, não adianta. A atividade inflamatória é muito grande. Mas, no geral, ele viveu muito bem a vida. Esse é o objetivo. Isso eu posso dizer, é verdade. Não. Eu tenho pacientes que demenciam entre 70 anos e vivem mais 15 anos acamado. Nossa, aí entendeu? Vão aos 83, 84, 85
escara na cama, dando um trabalho danado para a família. A família morre junto, cara. Entendeu? Vai morrendo aos poucos. Você percebe que as pessoas vão envelhecendo junto. Com certeza. Envelhecem mais, porque o estresse é muito grande. Não tenho dúvida. Entendeu? Então, esse desfecho não precisa ser feito se essa pessoa tivesse tido acesso a esse tipo de informação. Isso o poder público pode ajudar. Pode ajudar. Na verdade, deve, né? Deve, é obrigação do poder Obrigação, público. A gente não pode passar uma vida inteira preocupado apenas em mexer na sua cidade como estrutura física. Sim. Você tem que mexer também nas pessoas. É verdade. Né? Porque é elas que compõem essa cidade. É verdade. Então é a hora do poder público investir nessa situação. E eu vou falar, doutor, lógico, a gente tem ouvido muitas pessoas que querem ser candidatos e tudo mais, mas eu acho que tem pessoas que precisam estar no Poder Legislativo. O médico, eu acho que tem que estar. Que é uma pessoa que sabe dos problemas, das mazelas que a população sofre na pele. A saúde, doutor, o senhor sabe muito bem, é um gargalo sem fim. Sem fim. Nossa, é o que eu falo. Não há dinheiro. Se você tiver 5 bilhões, é verdade, para colocar na saúde, Sim. vai acabar. É impressionante, cara. Não para. A saúde por quê? É um saco sem fundo. Por tudo que o doutor está falando, Sim. por causa dessa questão de não ter a prevenção, que é mais barata, porém, aí a gente tem algumas questões, né, doutor, que a gente tem que colocar na prática. Por que não se faz? Pô, se a gente sabe que tem que fazer. Porque eu tenho uma visão. Eu acredito que, assim, a prevenção, ela não é uma coisa que é tão notória pro político. Entendeu? É assim, é melhor eu fazer um hospital e tá gastando rios de dinheiro. Pô, aquele lá fez hospital, aquele prefeito bom. Sim. Entendeu o que eu tô querendo dizer? Sim, entendi. Mas, mas eu fiz uma academia ao ar livre, fez um, sei lá, um sistema de exercício, eu não sei, né? Alguma coisa nesse sentido. Sim. Mas tá. Não dá tanto ibope. Sim. Não sei se é isso. Mas eu vejo, assim, como leigo que sou, quem tá assistindo e vê as situações, Mas eu eu acho acredito que possa ser isso. O raciocínio é esse mesmo, porque é assim, é o que eu falei, você não pode estar preocupado na sua atividade pública, política, com retorno em curto prazo, Sim. entendeu? Porque assim, a política é o ato de você gerar o bem para o público. Exato. Entendeu? Então a preocupação sua tem que ser gerar bem para a população. Sim. População que te assiste. Esse conceito, ele implica uma vida inteira. Não são só os seus 4 anos. Então você pode deixar uma ideia plantada, você pode trabalhar ela durante esses 4 anos, porque implantar isso fisicamente vai dar trabalho. Claro, a gente sabe disso. Claro. Você tem que vencer muita resistência. Entendeu? Mas a gente quer envolver as escolas de Sorocaba, a gente quer envolver a educação, né? A educação, isso vai ser muito importante. Quer dizer, você conversar com as crianças pequenas na escola, você faz lá um teatrinho, explica para eles o que é o alimento tal, o que é o alimento tal. Essa criança chega em casa e educa os pais. É uma coisa mais barata que isso, cara. É simples. Entendeu? Você está educando uma família inteira, porque a criança leva a informação para casa. Entendeu? Então, se você ainda faz lá uma coisinha, um jogo de cena, Sim. Isso encanta a criança e ela lúdico, leva né? aquilo tudo para casa. É lúdico, exatamente. E você consegue gerar informação dentro do seio da família. Isso é verdade. A informação está chegando lá. E está chegando pelo lado do coração, que a criança encanta o pai e a mãe. Com certeza. Entendeu? Então, tudo que chega informação pelo lado do coração, você tem uma apreensão daquilo muito maior. O pai As pessoas e a mãe não esquecem mais. O pai e a mãe tá comendo uma salsicha, um bacon lá, a criança fala... Pai, exatamente, isso aí não é certo, Sim, pai, comer isso aí. Os embutidos a gente tem que comer brócolis, pai. Aí o pai, putz, se ele tá falando... Não, mas tem razão. De onde que esse menino tirou isso? Nossa, que tá coisa... trazendo da escola. Daí ele vai falar, que tá chegando. eu assisti uma peça lá na escola, pai, que falou assim, um teatrinho que falou assim. Cara, eu acho fantástico, eu acho que é isso, o caminho é esse. E parabéns aí, eu espero que você tenha sucesso nesse caminho aí, porque a gente precisa de gente assim, cara. Sim. Eu falo pra todo mundo. A gente precisa de pessoas lá que pensem no público. Sim. E não pensem no umbigo. Sim. Viu? É o que a gente fala. Porque bem comum. A política tem muito ego, cara. O ego é complicado, você administrar o ego. Todos nós temos ego, o doutor sabe disso, né? Mas a gente tem que administrar os nossos egos. E os nossos egos não podem ser maiores que a questão pública, né? Sim. Eu penso dessa forma. A preocupação deveria ser o bem comum. Exatamente. Então você deixa uma informação, uma semente para o bem comum. É isso aí. E a sociedade cresce como um todo. Quer dizer, se todo mundo pensasse dessa maneira,
A gente já está Era outro estágio, né, doutor? E é Verdade. possível, entendeu? Nós estamos falando Não é aqui uma de coisa fantasiosa, é real, é real. exatamente, é real. Isso dá pra Doutor, fazer. eu gostei muito da nossa conversa. É rápido aqui. Nossa, Sim. a gente poderia ficar conversando aqui 2 horas, tem assunto pra caramba, tem pergunta pra caramba pra fazer. Quando mexe com saúde, a gente tem muita coisa pra gente conversar. As ideias vão aparecer. Nossa, tem muita coisa, mas isso eu acredito que, se Deus permitir, você vai chegar lá e vai fazer todas essas ideias que você tem, colocar em prática lá na nossa Câmara de Sorocaba aqui. Até lá, é muita luta, muito esforço, muito suor, doutor, para chegar, que não é fácil. Sim. E a família é a base, que bom que estão com você, que não deve ser fácil, viu? Você chegar para sua esposa, para suas filhas, falar, resolvi ir pra política. Pai do céu, você tá tranquilo? Essa altura do Pelo campeonato. amor de Deus, o que você tá fazendo na tua vida? Olha isto, corrupção. Nossa, deve ser terrível. Isso é um ato de coragem, não é fácil. Sim. É porque, assim, tem pessoas que, não, pô, eu vou sair política, tudo bem. A gente vê que tem pessoas que já trabalham e militam com a política há muitos anos. Então, para ela, é mais tranquilo estar à frente. Quando eu falo, que nem o doutor, pô, sou médico, então não sei o quê, tal. Por que você tá fazendo isso, cara? Porque, pô, eu acho isso legal, porque eu senti que eu deveria. Você não precisa. Você não precisa disso. Você pode ficar na sua casa, lá, pode ficar no seu consultório, tá tranquilo. Mas eu quero fazer. Então, por isso que eu falo que é mais difícil. A família, eu acho que você deve estar passando um perrengue. Mas se a família tá apoiando, é isso que importa, cara. É isso que importa. Doutor, a gente tá terminando. Eu queria que você deixasse uma mensagem para quem tá assistindo, para quem tá te ouvindo. Aquilo que você achar que é interessante, que vai no teu coração, aquilo que olha, quero deixar essa mensagem aqui pro pessoal. Por favor, olhe para essa câmera da verdade e fale aquilo que o senhor quiser. Okay. Então, amigos e amigas, é assim, a gente tem uma atividade formada já dentro da área que a gente escolheu para trabalhar, dentro da medicina, e a proposta que chegou para mim em termos de convite para atividade política, eu confesso que no início a gente fica com um receio, você tem insegurança, você tem... Mas é como eu falei aqui, a gente conseguiu modificar isso e começamos a ter ideias relacionadas às situações que a gente pode trazer para a vida pública e que faz diferença para a nossa população. A população de Sorocaba é uma população muito instruída. O que falta à população de Sorocaba é acesso à informação. E o que vale hoje em dia chama-se informação. Quem tem informação tem o poder na mão. Então, se você tem informação e você consegue compartilhar essa informação com as pessoas que não tiveram acesso a ela, isso faz diferença na vida delas. Sorocaba é uma cidade que ela tem um índice muito grande ainda de doenças de internação, e eu sempre falo, usando o exemplo que nosso amigo falou aqui, você gasta dinheiro com o hospital, você monta um hospital, você compra não sei quantas ambulâncias, você está trabalhando em cima do incêndio. E você tem que trabalhar antes do incêndio acontecer. É isso que diminui o gasto do poder público. Se nós conseguirmos investir em Sorocaba nessa questão de mudança de hábitos alimentares, de hábitos de atividade física, facilitando o acesso da população a essas informações, a essas atividades, eu tenho certeza que de 5 a 10 anos nós começamos a virar esse jogo. A próxima geração de envelhecimento que está chegando não vai passar numa incidência tão grande de doença neurodegenerativa, de doença cardiovascular, que são as doenças que mais impactam na qualidade de vida das pessoas e geram morte e sofrimento. A hora de investir, gente, é agora. Bacana, muito legal. Muito obrigado, doutor. Gente, estamos terminando aqui o nosso CastelliCast. Foi muito bacana a conversa com o doutor aqui. Esperamos, na verdade, que a gente possa conversar novamente, que, se Deus quiser, de outra forma. Daí o senhor lá na Câmara está conversando com a gente como um futuro vereador, né? Assim seja. Mas eu agradeço, gente. Acabou aqui mais um CastelliCast. Você segue a gente aí no Instagram, Facebook, no nosso canal do YouTube. Compartilha com a galera geral, CastelliCast. E também a nossa Rádio Cidade Sorocaba, também em todos os canais que eu acabei de falar. Tá bom, gente? Muito obrigado por mais uma audiência de vocês aí. Um abraço e fui!